A princesa Zelda no The Legend of Zelda Breath of the Wild é uma personagem muito interessante na minha opinião e também é disparada a melhor desse jogo. Depois de eu ter feito meu vídeo sobre Wind Waker, eu passei a refletir sobre como muitos aspectos daquele título foram incorporados em Breath of the Wild. Mas o que mais me chamou a atenção e que me inspirou a fazer esse vídeo é como ambos os jogos fazem um meta-comentário sobre a situação da série Zelda em suas respectivas épocas. Wind Waker, como desenvolvi no meu vídeo Wind Waker, uma ruptura com a tradição, comenta as expectativas impostas àquele título após o tão aclamado Ocarina of Time e o desafio de seguir em frente com toda aquela pressão. A narrativa de Wind Waker, então, decide navegar para um novo caminho, não deixando que as tradições do passado interfiram no rumo do futuro. No caso de Breath of the Wild, a série Zelda estava muito presa ao passado antes de seu lançamento. Tanto Twilight Princess quanto especialmente Skyward Sword, o jogo que se propõe a contar o início de todo o universo Zelda, voltaram aos moldes mais tradicionais da franquia. Apesar de serem jogos que eu gosto muito, essa sequência no fim das contas não fez bem para a série, que necessitava drasticamente de uma renovação para se manter relevante na indústria dos games. Breath of the Wild então chegou com uma nova roupagem, um novo estilo e um game design mais remanescente ao de The Legend of Zelda original e em menor medida ao próprio Wind Waker, trazendo um grande foco em exploração e liberdade. O jogo foi um sucesso estrondoso e, somado ao lançamento do Nintendo Switch no mesmo dia, revitalizou não somente a franquia Zelda, mas também a própria marca da Nintendo. Todavia, o mais importante para mim aqui é ver como toda essa situação da franquia é refletida na história do jogo, pois para mim é notável como a princesa Zelda e o seu desenvolvimento nessa narrativa espelham a situação difícil que a franquia enfrentava naquele momento, além de também demonstrarem a sua renovação. Antes de começar a minha análise, eu vou ler um resumo sobre como a história de Breath of the Wild prossegue na perspectiva da princesa Zelda. E esse resumo aqui foi retirado do Zelda Wiki. Em Breath of the Wild, a princesa Zelda não é apenas a princesa de Hyrule, mas é também uma aspirante acadêmica muito curiosa. Ela também é a líder dos campeões de Hyrule. A própria Zelda, inclusive, é a voz misteriosa que guia Link ao longo de sua jornada enquanto ela mantém Calamity Ganon contido dentro do castelo de Hyrule. Ela tem treinado para despertar seus poderes de selamento desde os 7 anos de idade, um ano após o falecimento inesperado de sua mãe. Com a partida de sua mãe, não havia mais ninguém com o poder sagrado que pudesse ensiná-la a usá-lo, deixando Zelda com uma tarefa de descobrir tudo por conta própria. 100 anos antes do evento do jogo, Zelda se reuniu com os campeões. Após o encontro, ela deixou o castelo para pesquisar a tecnologia antiga, mas não encontrou nada de notável. Durante esse período, ela sentiu a presença de Ganon e se dedicou a aprender tudo o que podia sobre as relíquias antigas para detê-lo. Ela então se encontrou com um vidente que lhe revelou uma profecia, o que fez Zelda sentir que não restava muito tempo. No dia seguinte, Link foi nomeado Cavaleiro da Princesa. Para o descontentamento dela, durante a cerimônia, Urbosa explica que Link é um lembrete vivo dos próprios fracassos de Zelda. Link e a princesa Zelda partem então para a cidade de Goron para fazer ajustes na besta divina Vah Rudania, facilitando o controle por parte de Daruk. Durante a jornada de Eldin, Zelda para e pergunta para ele o quão proficiente ele é no manejo de sua espada, e ele prossegue a ouvir a voz dentro da lâmina. Durante o tempo que passa com Link, Zelda se pergunta por que ele nunca fala. O silêncio inicial do Link faz a princesa Zelda acreditar que ele a desprezava devido à sua incapacidade de usar seu poder de selamento, apesar de ser filha da família real de Hyrule. Mais tarde, Zelda descobre um santuário antigo e não consegue abri-lo. Link chega ao local, o que irrita Zelda e faz com que ela exploda de frustração. Ela diz a Link para voltar ao castelo e exige, irritada, que ele pare de segui-la, independente das ordens do rei. Mais tarde, a princesa Zelda viaja para o deserto de Gerudo e é emboscada pelo clã Yiga. Link a resgata antes de um assassino de Yiga matá-la, derrubando-o e fazendo com que os outros dois Yiga fujam.
Isso faz com que Zelda mude sua atitude em relação a Link, o valorizando por sua devoção em protegê-la. Ao longo da jornada, ambos começam a se abrir um com o outro e percebem como são parecidos nas dificuldades de cumprir as suas respectivas tarefas. Seu cuidado e relacionamento crescentes com o herói de Hyrule desempenham um papel crucial no despertar de suas habilidades lendárias, já que Link se sacrifica para salvar a vida da princesa durante a segunda grande calamidade. E os poderes de Zelda despertam quando ela tenta resgatar o ferido Link de um guardião. Ela ouve uma voz dentro da Master Sword dizendo que Link pode ser salvo e ordena aos Sheikah que o transportem para o Santuário da Ressurreição. Em seguida, ela vai para a floresta Korok e coloca a Master Sword no seu pedestal para se recuperar. Zelda passa então 100 anos seguidos dentro do castelo de Hyrule com Calamity Ganon, mantendo o demônio contido no local para evitar toda a destruição de Hyrule. Depois que Link acorda, ela o guia telepaticamente ao longo de sua jornada. Infelizmente, ela não consegue conter Calamity Ganon por muito mais tempo antes que ele desenvolva um corpo rudimentar. Depois que Link desestabiliza a forma mais poderosa de Calamity Ganon, a Dark Beast Ganon, ela é libertada e destrói a essência de Calamity Ganon com uma poderosa magia de luz. Ela então se reúne com Link pela primeira vez em 100 anos e pergunta se ele ainda lembra dela, já que Link estava inicialmente com amnésia devido à sua experiência de quase morte. E na última cena do jogo, ela e Link partem para o Lago Hylia a fim de investigar o que fez a Vestra Divina Vah Ruta parar de funcionar. E, no fim, que eles precisam juntos restaurar Hyrule à sua antiga glória. Enfim, acredito que a dinâmica de personagens mais interessantes em Breath of the Wild seja a da princesa Zelda com o seu pai, o rei de Hyrule. Isso porque ele reage de forma muito restrita com ela, exigindo que ela apenas foque em seu treinamento espiritual para despertar os seus poderes sagrados. Durante a Memória 12, pai e filha, essa tensão entre os dois fica bem evidente, pois durante os anos, Zelda não soube como despertar os seus poderes porque não havia ninguém que pudesse instruí-la, já que sua mãe, a única pessoa com essa capacidade, havia falecido precocemente. O rei demanda que a filha abandone suas ambições pessoais, aquilo que genuinamente a inspira e a deixa feliz, para se concentrar exclusivamente no despertar de seus poderes. Ele age pensando no bem do reino e na salvação do mundo, mas acaba por não compreender a filha, ignorando o valor e as contribuições que ela poderia dar em outras áreas, como o estudo da tecnologia antiga. O rei quer que ela foque apenas nessa busca espiritual, mas falha em fornecer à filha, uma jovem sob extrema pressão, qualquer direção para ela alcançar esse objetivo. E nesse aspecto, ele foi profundamente ignorante. O monarca chega a acusar a filha de fugir de seus deveres e, dando ouvido aos fofoqueiros que dizem que a princesa está destinada ao fracasso, despeja sobre ela essa vergonha, humilhando-a na frente dos seus guardas reais e do próprio Link. E simplesmente diz a ela que ela tem que provar que todos estão errados. Então, ao invés de acolhê-la e traçar um caminho por meio do diálogo para entendê-la e talvez até conseguir ajudá-la de forma efetiva, o rei prefere deixar-se mover pelo medo e pela angústia. A grande tragédia disso tudo é que o obstáculo que impedia Zelda de acessar os seus poderes sagrados era na verdade um bloqueio psicológico. Além de ter perdido sua mãe ainda muito jovem, a única pessoa que poderia guiá-la nesse processo, ela era submetida a uma pressão e rigidez constantes exercidas pelo seu pai, que a proibia de seguir os seus próprios interesses. Porém, descobrimos no diário do rei de Hyrule que ele tinha plena noção da terrível situação de sua filha. Ele assim escreve na página 6. Eu entendo o que Zelda está sentindo. É doloroso. Ela perdeu a mãe e tudo que poderia ter aprendido com ela. Ela passou 10 anos aprendendo tudo sozinha, sem livros ou alguém que lhe pudesse ensinar. Os súditos falam pelas costas de Zelda, e eu, que sou a única família, a critica constantemente por seus erros. Como ela não vai querer se esconder de tudo isso?
As pesquisas são uma fuga. Queria conseguir ser um alento para ela. Mas tenho que me manter firme. Preciso garantir que ela cumpra o seu dever, mesmo que ela venha me odiar. Então, mesmo ciente da turbulência na relação com a própria filha, o rei de Hyrule reage de uma forma que, no fim das contas, só piora a situação dela. Ao tentar forçá-la a um caminho rígido e repreendê-la por suas paixões, é ele quem acaba condenando a princesa aos sucessivos fracassos em obter seus poderes. E de acordo com a terceira página de seu diário, esse comportamento foi uma constante na vida de Zelda. A minha rainha deixou este mundo. Sua perda foi tão inesperada e repentina que às vezes ainda sinto a sua presença. Zelda nunca derramou uma lágrima, nem durante o funeral real, nem quando estávamos apenas nós dois, em luto. Acredito que repeti tantas vezes que uma princesa deveria ser valente para inspirar seus súditos que ela criou uma casca. Sendo uma criança de apenas 6 anos, a força que ela mostrou me surpreendeu. Ela é uma líder nata. Agora precisarei criá-la sozinho e prepará-la para um árduo futuro como princesa de Hyrule. Essa parte do diário revela muito sobre a forma como o rei enxergava a própria filha. Desde pequena, ele a via prioritariamente como sua sucessora, e não como uma criança com individualidade e fragilidades. Ela era apenas a futura governante de Hyrule. Isso explica a vergonha que ele sente ao ouvir as fofocas dos súditos. O rei projeta isso como um reflexo de seu próprio fracasso como pai, por ela não ter se tornado exatamente o que ele planejou. Essas anotações também revelam o exato momento em que o bloqueio psicológico de Zelda começou. Como o próprio rei confessa, a filha criou uma casca que a impediu até mesmo de chorar a morte da própria mãe. Desde a infância, Zelda ouviu como deveria se portar, mas foram justamente essas expectativas esmagadoras e essa imposição precoce de responsabilidades que a sufocaram, impedindo-a de acessar os seus poderes até que fosse tarde demais. Além disso tudo, uma trágica ironia é revelada na última anotação do rei. Fui informado de que minha querida Zelda foi a fonte da sabedoria. Acredito que essa seja sua última tentativa. Se ela não conseguir despertar seu poder em Lanayru, não haverá mais esperança. Se ela voltar sem sucesso, tenho que manter a minha calma e consolá-la. Brigar com ela não teria sentido nesse momento. Eu forcei que ela treinasse por 10 anos. Ainda assim, não parece que o poder se manifestará tão cedo. Talvez eu deva encorajá-la a seguir suas pesquisas arqueológicas. Elas podem trazer revelações inesperadas. Por enquanto, só posso aguardar o seu retorno, com o coração apertado. Nesse momento, me sinto mais pai do que rei. Essa anotação final ocorre pouco tempo antes do ataque de Calamity Ganon e da morte do rei de Hyrule. É apenas nesses momentos finais de sua vida que ele toma a iniciativa de se portar como uma figura acolhedora para a filha, permitindo que ela volte a perseguir os seus próprios interesses. Sendo assim, ele finalmente entende que a casca que ele criou para si mesmo como rei de Hyrule, tal como Zelda fez na ocasião da morte da sua mãe, era a verdadeira razão pela qual a filha estava sendo sufocada. A grande ironia é que ele morre sem ter a chance de pessoalmente tomar as atitudes corretas e se retratar com ela. Diante disso, é impossível não pensar no que poderia ter sido a vida de Zelda e o próprio despertar de seus poderes caso o monarca tivesse agido de outra forma desde o início. Pois, se ele tivesse agido como pai antes de rei, esse bloqueio mental sequer teria existido. Além da relação entre Zelda e seu pai, há outra de extrema importância para a personagem e que foi crucial para o despertar de seus poderes, sua relação com Link, o silencioso jovem cavalheiro escolhido pela Master Sword. A parte interessante sobre a dinâmica entre os dois é como Zelda inicialmente detesta Link. Há uma anotação em seu diário onde ela menciona o momento em que ele foi convocado para ser o seu guarda pessoal. Logo na primeira entrada, ela escreve no final: PS, amanhã o meu pai vai indicar ele, justo ele, para a minha escolta pessoal.
Durante a primeira memória, o ritual simbólico fica evidente esse incômodo quando a campeã das Gerudo, Urbolsa, comenta a razão pela qual a princesa está tão desconfortável com aquela cerimônia. Ela explica que Zelda se porta de forma tão pesarosa porque Link, aos olhos da princesa, é uma lembrança viva de seus próprios fracassos. Dessa forma, vale destacar como Link era enxergado por ela, o garoto prodígio que, nas palavras da própria princesa, parecia nunca ter enfrentado um dia de dificuldade na vida. Ele se portava exatamente como esperado, agindo como um guerreiro implacável e o legítimo escolhido pela espada lendária, o herói ideal. Zelda, por outro lado, se sentiu o completo oposto. Incapaz de despertar seus poderes, ela falhava em ser como a princesa do destino. Assim, a hostilidade de Zelda em relação a Link nasce de um profundo ressentimento por não conseguir se equiparar a ele. Ter o cavaleiro como sua sombra constante, seguindo-a por toda a parte, apenas intensificava esse sentimento. Essa tensão culminou no momento em que ela explodiu, ordenando aos gritos que ele a deixasse em paz e retornasse ao castelo. No fim das contas, a raiva de Zelda não era contra Link, mas contra si mesma. Ela enxergava no herói a personificação viva do que deveria ser, enquanto ela própria continuava sufocada por anos de frustrações e sentimentos reprimidos. Após salvá-la dos assassinos Yiga, Zelda começa a vê-lo com outros olhos. Antes, ela havia gritado com ele por acreditar que o jovem cavalheiro a achava patética. Agora ela consegue se aproximar dele e em pouco tempo Link também começa a se abrir. Sobre isso, Zelda escreve em seu diário na sua 5ª anotação: aos pouquinhos consegui fazer o Link se abrir comigo. Descobri que ele é bem comilão e não resiste a um bom prato. Quando perguntei por que razão ele era tão calado comigo, percebi que foi difícil para ele explicar, mas ele respondeu: com tantas pessoas dependendo do êxito dele, a pressão para estar sempre forte e disciplinado é pesada. Um sentimento com o qual me identifico. A reação dele à pressão foi suprimir os seus pensamentos e emoções. Eu pensava que Link era o tipo de pessoa que nunca teve um dia difícil na vida. Eu não poderia estar mais errada. Todos têm conflitos pessoais que são imperceptíveis para os outros. Focada nos meus dilemas, falhei em ver os dele. Quero tanto conversar mais com ele para descobrir o que tem por trás daquela aparente tranquilidade. Talvez eu também me sinta à vontade para abrir meu coração para ele e revelar os meus medos e inseguranças. A partir desse momento, a princesa passa a se afeiçoar pelo seu cavalheiro jurado. É importante notar que o silêncio de Link, que ela antes interpretava como desprezo ou superioridade, era na verdade um sintoma do mesmo trauma e da mesma pressão que ela sofria. Foi por isso que ela se identificou com ele e eventualmente se apaixonou por ele. E foi justamente esse sentimento que a salvou. No momento de maior desespero, após o início da calamidade e sem ainda ter manifestado as suas habilidades sagradas, Zelda desperta seu poder ao ver Link esgotado e gravemente ferido enquanto a protegia. Quando um guardião corrompido está prestes a desferir um golpe fatal no herói, a princesa se coloca à frente dele e finalmente liberta sua força oculta, desativando todas as ameaças na área com uma explosão de luz. Apesar de anos de bloqueio mental, foi seu amor por Link que finalmente rompeu aquela casca. Inclusive, essa razão é reforçada por Cass, o músico Rito que aparece em várias localidades de Hyrule, fornecendo enigmas para Link resolver enquanto ele completa o trabalho de seu antigo professor. Após a conclusão da DLC, a Balada dos Campeões, se Link conversar com Cass na Vila dos Rito, ele revela mais informações sobre seu professor. Seu professor era um Sheikah, que tinha conexões com Zelda, com quem se apaixonou, porém sabia que provavelmente não seria correspondido, pois ela tinha somente olhos para o seu cavalheiro. E em uma das partes da música composta por esse professor, ele escreve que a princesa em perigo se vê protegida por um cavalheiro que sacrifica a própria vida.
O amor da princesa pelo cavalheiro desperta nela seu poder, forçando a grande calamidade a retroceder. O rei tentou forçar o despertar através da obrigação, do dever e do medo, e a restrição dos interesses de estudo de Zelda, como as escavações e a tecnologia antiga, só fortaleceu esse bloqueio emocional que ela já carregava desde a morte da sua mãe. Porém, apesar de tudo isso, o seu poder sagrado finalmente respondeu quando ela encontrou algo na vida que ia além de todas essas obrigações e limites, quando agiu pelo desejo puro de proteger quem ela amava. Enfim, para fechar toda essa análise da jornada de Zelda, é impossível ignorar o maior símbolo visual que há nesse jogo, inclusive presente na própria logo, a flor nativa de Hyrule, conhecida como Princesa Plácida. Durante a memória de mesmo nome, Zelda aponta para essa flor e explica a Link que ela é uma espécie rara e ameaçada de extinção, que resiste bravamente aos elementos, mas se recusa a crescer em cativeiro. Ela só consegue florescer de verdade em um ambiente selvagem, sob plena liberdade. O paralelo aqui é simples. A flor representa a própria Zelda. Pois por mais de uma década, a princesa foi mantida no cativeiro dessas expectativas sufocantes de seu pai e das tradições do reino que exigia que ela seguisse aquele papel pré-moldado. Assim como a flor, quanto mais tentavam cultivá-la à força sobre condições rígidas e artificiais, mais Zelda murchava em sua frustração e silêncio emocional. Ela era essa própria princesa plácida, ou numa tradução mais literal do inglês, a princesa silenciosa, guardando para si suas dores, o luto da mãe e o pânico de falhar o mundo. No fim das contas, ela precisava de liberdade para finalmente viver e desabrochar, algo que também é simbolizado por toda a dificuldade em manifestar suas habilidades sagradas e pelo exato momento em que ela finalmente consegue acessá-las. No entanto, a narrativa se completa quando olharmos para o destino da flor e da personagem após todos os eventos desse jogo. Foi preciso que todas as estruturas do castelo e da família real caíssem e que Zelda se visse livre no mundo, agindo por amor puro e instinto para salvar Link, para que seu poder finalmente despertasse. Essa simbologia também se estende para o encerramento no jogo. Na cena final, após a derrota de Ganon, Link e Zelda caminham por um campo verdejante e nós vemos que a Princesa Plácida voltou a crescer em abundância pela terra. A flor não está mais ameaçada. Sendo assim, tal como a franquia Zelda precisou romper com as amarras e tradições estabelecidas desde o A Link to the Past para se revitalizar e florescer com um novo sucesso estrondoso, a princesa Zelda precisou se livrar da sua casca, de todas as suas obrigações de princesa e se ver livres das amarras e tradições da família real para encontrar a sua verdadeira força. Ao final, a flor, a princesa Plácida, deixa de ser um símbolo de isolamento e de sufocamento e se torna um símbolo de renovação e liberdade, tanto para a personagem Zelda quanto para a franquia num todo.